é um tema bastante presente e que ainda não é tão forte em Mogi, mas já é uma tendência mundial já há algumas, né, há uns bons anos. E a gente vai fazer um apanhado geral, né, como a gente sempre faz, uma retomada. A gente vai para o macro, né, vai falar bastante de mercado imobiliário, da situação de São Paulo e da região, e aí a gente vai, né, tentando aí esmiuçar esmiuçar essa tendência que vem acontecendo aqui, tá? Boa noite para quem está chegando. Boa noite a todos. Boa noite. Então, vamos lá, o que a gente viu na aula anterior, né? A gente viu a questão da urbanização e integração regional, como isso faz parte de um projeto, né, macro da necessidade de desenvolvimento do Brasil, e como Mogi se desenvolve primeiramente no entorno da linha férrea, lá para o final do século XIX, 1800 e uns quebrados, né, 1870 e uns quebrados, e aí depois com a abertura da Mogi Dutra e a chegada das indústrias, né, o Mogi pôde crescer e se integrar a um escopo maior de desenvolvimento regional e desenvolvimento nacional, né? Então, assim que se dá, né, a urbanização de Mogi, temos a questão das indústrias, das vilas operárias, que faz parte daquele processo de acumulação, né, de você ter a indústria, o local de matéria-prima e o local de residência da força de trabalho, né, tudo e do escoamento desses produtos, tudo muito próximo, tudo muito concentrado, e óbvio que essa concentração vai gerar gargalos, e depois a gente vai passar por um processo que é o atual, né, de desmetropolização. A gente viu que, né, uma especificidade de Mogi ter um setor educacional de um certo relevo, né, e isso ajuda a dinamizar a cidade, isso faz com que a gente tenha aí sempre um bom número de pessoas vindo para a cidade, e a gente vê que nesse processo de concentração, porque Mogi está num vale, né, entre duas serras, que são áreas de preservação ambiental e fazem parte do cinturão agrícola, então a gente tem uma disputa por territórios, né, nessa faixa central, e aí isso, né, acarreta uma série de problemas, como a gente já viu nessa emoção de Jundiapeba na semana passada, a questão da ocupação iluminados, e de tantas outras situações que às vezes passa longe do nosso radar, que é a qual a gente não conhece, mas que são reflexo dessa organização urbana de Mogi. E aí hoje a gente vai pontuar mais alguns problemas, ou não, a depender de onde você está, né, de onde você participa desse processo aqui, mas a gente vai ver mais tarde, e aí eu espero, enfim, tocar vocês, né, provocar vocês nesse sentido. Então, quando a gente fala aqui de avanço de urbanização, a gente não consegue deixar de falar de formação de mercado, e no caso de formação de mercado imobiliário. Então, é um mercado imobiliário um dos principais, se não o principal ator, né, para ampliação da urbanização, para estabelecimento do modo de vida urbano, e ele é extremamente potente a nível mundial, estabelecendo tendências e gerando, enfim, como a Raquel Ronick fala, né, uma verdadeira guerra de lugares, porque a terra se torna uma mercadoria, né, essa capacidade burguesa, capacidade do capital também, de transformar tudo em mercadoria. Então, a terra, né, e as diferentes formas de habitação tornam-se mercadorias nesse processo, elas estão atreladas a esse processo de acumulação de capital. E então a gente tem esse mercado que é extremamente potente, a gente vai ver alguns dados, né, ou a gente vai ter um estudo de caso na aula de hoje. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre conceitos do mercado imobiliário e as suas características, tá? Então, independente do mercado, os mercados clássicos, né? Mercado de bens, mercado monetário, mercado de trabalho e, né, o mercado imobiliário, eles têm características básicas. Qualquer manual de economia, essas características estarão lá. Então, o que constitui um mercado? Quais os requisitos para que um mercado seja entendido quanto tal? É ter um ofertante, demandante, o preço do bem a ser trocado, no caso aqui é terra, casas, todo tipo de residência, comércios, né, galpões, e a existência de um equilíbrio mínimo para que ofertantes e demandantes possam negociar
né, chegar a um acordo e poder efetuar a transação. Então, quando a gente fala de mercado imobiliário, ele não foge disso. Nós temos os ofertantes, imobiliárias, corretores, incorporadoras e todos os tipos de demandantes, né, que podem ser esses mesmos atores e podem ser nós aqui, consumidores comuns. E a gente tem o estabelecimento do preço, né, e um determinado equilíbrio que varia a depender, né, das inúmeras circunstâncias. Então, né, a abertura de novos empreendimentos habitacionais e comerciais, como edifícios para moradia, né, casas, centros comerciais, centros atacadistas, varejo, banco, sala comercial, farmácia, padaria e afins, né? Todos esses são componentes do portfólio do mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário vai articular, né, a compra e venda desses ativos aqui para que ele possa se ampliar e se estabelecer, e, enfim, e permitir o acúmulo de capital, né, dos seus grandes atores. Então, quais são os seus atores? Imobiliárias, os corretores de imóveis, as corretoras, né, o corretor de imóveis, os proprietários, empreiteiras, empresas de construção civil, quem presta serviço, e aqui, em específico, propaganda e marketing, né? Hoje em dia é extremamente fundamental a questão da propaganda, a gente vê isso a todo momento, nos mais variados canais, tá muito, né, na aula de hoje eu fui ver que tá muito além das pessoas entregando folhetinhos na rua. Até eu queria ter, né, para a aula de hoje eu senti falta de ter uma coleção desses folders para poder colocar na aula de hoje, mas eu achei alguns aqui online. É justamente por isso que eu estou trazendo essa informação. Está muito mais avançado do que eu imaginava, né? Ao decorrer da aula, eu fui vendo de como a propaganda de marketing do mercado imobiliário está eficiente. Então, são esses os atores aqui que compõem esse mercado, tá? E é óbvio que existe uma correlação de força entre esses atores aqui. Então, um componente, um indicativo, né, desse mercado, né, do crescimento urbano é se está construindo muito ou não. Além do que, né, construção civil aí por algum tempo, por alguns anos, foi um grande setor, um setor muito potente na economia brasileira, e até hoje ele é bastante relevante. Então, é através, né, da quantificação da construção que é possível a gente perceber como e de quais maneiras está se dando o crescimento urbano numa determinada região, determinado município e afins, tá? Então, e essa construção também vai gerar uma demanda por outros serviços. Então, se eu construo um condomínio, um comércio, eu preciso de algo no entorno para poder, né, sustentar ou enriquecer esse meu empreendimento imobiliário minimamente, né, torná-lo viável. Então, acaba sendo uma via de mão dupla, né? Existe esse incentivo e também esse filão, esse nicho ao qual outros prestadores de serviço podem agora, né, ofertar o que quer que seja, né? Uma padaria, um serviço de pintura, escola, e assim vai. Então tá aqui, né, o dado que eu trouxe. Depois de 10 anos, né, a gente vê aí a gente teve uma queda no setor de construção civil, né, que é intimamente vinculado ao mercado imobiliário, e a gente está vendo, né, de novo um aquecimento desse mercado. Então a gente tem hoje em dia 3 milhões de trabalhadores formais e empregados, né, o setor chegou a exatos 2 milhões e 907 com carteira assinada, e alta de 6,12% em relação ao mesmo mês em 2003. Então, a gente vê aí, né, em dados que, de fato, existe uma ampliação por meio da construção civil de emprego formal, né, mas que isso se reflete também numa potência do mercado imobiliário e que, se a gente enxerga por outro lado, essa ampliação do mercado imobiliário traz outros problemas. É bom porque gera emprego, a oferta de casas aumenta, né, de residência aumenta, mas tem problemas aí nesse processo, né? Então, a gente está passando aqui por
um aquecimento do setor de construção e, obviamente, né, por quem vai vender essas residências, que é o setor imobiliário. Então, a gente está aí num processo de aquecimento. Então, aqui a gente vai ver um pouquinho mais por dentro quem são esses agentes, né? Então, primeiro aqui, na minha perspectiva, é o mais forte. Se não o mais forte, né, junto com as empresas de construção civil, mas eu entendo como ser o mais forte, com o maior poder de influência, né, no caso aqui, lobby, é o que realmente é quem move as peças, né, que são as incorporadoras, principalmente as grandes incorporadoras. Então, como elas funcionam, né, elas vão aliados, né, a uma empresa de construção civil, compram uma terra, constroem um edifício ou um condomínio ou uma combinação dos dois, e aí essa incorporadora, né, vai vender essas unidades habitacionais para obter lucro e assim, né, continuar esse processo, né, de construção, venda, construção, venda, construção, venda. E é óbvio que quanto maior a incorporadora, né, mais capacidade, né, mais jogo de cintura ela vai ter para lidar com os diferentes atores, principalmente os atores políticos, né? Por isso que depois a gente vai ver a questão do lobby mais tarde, de como o tamanho das incorporadoras acaba aí sendo o fiel da balança de muitas decisões políticas, né? Então aqui, estou deixando aqui a minha posição, para mim é o ator mais forte, tá? Desse mercado imobiliário. Imobiliário, então, a gente tem aí um braço, né, desse mercado, né, que vai ser a empresa que também vai ter fins lucrativos, né, que vai fazer o processo de intermediação, muitas vezes entre a incorporadora e entre o cliente final. Então, eles vão também ser responsáveis por ações pós-venda, como administração, questão de reforma, contrato e afins. Então, é o homem do meio aí, é a imobiliária. E corretor aqui eu coloco como o proletário do mercado imobiliário, né? Já é pejotizado há muito tempo, qualquer um pode tirar aí nem sei como tá, mas quando era mais jovem, era bem fácil tirar uma carteira para o Cresce, né? Para você ser corretor imobiliário, acho que não demanda maiores requisitos, né? E o corretor é que muitas vezes ao nível mesmo no boca a boca, né? Sem problema, né? Sem problema. Aqui também caiu um pé d'água, agora que tá melhorando, tá? Mas não tem problema, não. Qualquer coisa que se você não ouvir, pode perguntar que eu repito, tá? Então, o corretor é o que faz a correria ali, né? Ele ganha comissão, então é o cara que fica atrás, ligando, etc., o que fica ali naquelas escalas malucas aí de domingo a domingo, esperando aparecer, né, o cliente. E também, né, é o responsável, muitas vezes, por ser o conector entre cliente final, imobiliária mas eu nunca vi né, direto com incorporadora. Mas eu não me espantaria se as próprias incorporadoras fizessem, né, abrissem um canal direto com um corretor. Ou que uma incorporadora tenha seus corretores específicos, né? Eu não me espantaria que se houvesse essa conjugação de mercado. Então, o mercado imobiliário é aquele que vai produzir o espaço metropolitano, né? Porque ele transforma as habitações e a terra em mercadoria. E é por isso, e daí que vão se estabelecendo as diversas tendências, né? Então, aí, muitas vezes, a depender, ele leva a um processo de homogeneização dos lugares, né? De homogeneização das estruturas e de como o espaço vai ser consumido. Então, a gente tem ali o mesmo tipo de estética, o mesmo tipo de arquitetura, o mesmo tipo até, né, das propagandas de marketing e de estratégias de cooptação dos clientes. Então, a gente vê aqui, né, a gente pode fazer uma relação com o conceito do não lugar, do Mark G,
não sei se você já conhece, o Michael G ele faz um trabalho bastante interessante em que existe uma tendência arquitetônica em vários espaços que são sempre os mesmos em qualquer lugar. Então, por mais que você se mova para um e para outro lugar, é igual. Aeroporto, mesma arquitetura, mesma dinâmica, rede de fast food, rodoviárias, shopping center. Então, é como se você estivesse num lugar, mas ele é o mesmo na China, é o mesmo nos Estados Unidos, é o mesmo em Londres, é o mesmo em São Paulo. E são lugares de não permanência, são lugares de passagem. Então, as pessoas não ficam ali, com a exceção daqueles que trabalham nesse espaço. E aí você gera um pouco de sociabilidade, um mínimo de pensamento comunitário. Mas a ideia, né, dessa homogeneização é essa, tem uma determinada tendência estética ou de ocupação do lugar, ao qual o mercado imobiliário, em cima dessa tendência e também estimulado, né, ele estimula e é estimulado por essa tendência, numa questão dialética, que ele vai estabelecer, agora a moda agora é arquitetura neoclássica, igual aqueles prédios gigantescos que tinha em São Paulo. Ou agora é moda varanda gourmet. E a cada momento a gente vê, né, esse processo com os novos modismos aí da arquitetura. E é óbvio que, a depender do modismo, isso gera problemas, né? E aí, uma questão que é importante a gente sacar do mercado imobiliário é a forma fragmentada como ele atua. Ele fragmenta o espaço, né? Fragmenta o espaço, fragmenta comunidades, fragmenta bairros, e aí ele acaba sendo responsável por um processo cada vez maior de segregação, né? Isso, tamanho menor de imóvel, que agora é uma tendência, né? Vi uma reportagem ontem que é uma tendência, a classe média não está mais conseguindo pagar por imóveis acima, acho que de 50 ou 60 metros quadrados, e está indo de 60 metros quadrados até 30 metros quadrados. Então está tendo aí um achatamento do que a classe média pode pagar. E agora também é uma moda que não chegou em Mogi, mas já acontece há uns 2, 3, 4 anos em São Paulo, que é do estúdio, né? É uma kitnet mais gourmetizada, né? Essa ideia do estúdio, né? E você tem aí uma lavanderia que é para todo mundo, você tem alguns espaços que são comuns a todos, porque o apartamento em si ele é minúsculo e não tem nada, né? E paga-se muito caro por isso. Então, essa é uma das consequências desse mercado imobiliário também, né? Ele estabelece uma segregação do espaço, estabelece uma segregação cada vez maior do acesso à terra, do acesso às unidades habitacionais. Então, a gente vê aqui, né, que o mercado formal imobiliário, ele avança cada vez mais as periferias metropolitanas. Então, aqui eu gostaria de apontar para vocês, a gente modular, muitas vezes, a ideia de periferia, porque periferia, agora, não é sinônimo do conceito de favelização, né? Porque os centros estão muito concentrados, o valor imóvel caríssimo, ou são áreas degradadas por algum motivo. Então, a periferia agora acaba sendo o espaço de ocupação de empreendimentos de luxo. A gente pode ver aqui os condomínios, né, o Aruan. Se a gente for pegar geograficamente mesmo, são periféricos ao centro da cidade. Mas, né, a ocupação e o público ao qual destinado, né, é um público com alto poder aquisitivo. Então, quando eu falo aqui de ocupação, né, de periferia, para a gente tentar não cair no lugar comum, a periferia igual favelização, né, o fenômeno da favelização. Porque muitas vezes não é isso que tem acontecido, não é essa a tendência do mercado imobiliário hoje em dia, é justo o oposto, né? É transformar essas faixas distantes, né? Transformá-las numa mercadoria atraente e ofertar, né, para as pessoas que serão atraídas por esse discurso, né? Que a gente vai ver mais tarde. Então, esses vetores de expansão é uma questão de interesse econômico, é transformar algo ao qual não tinha um valor, atribuir valor econômico e vender essa terra ou vender essas unidades habitacionais. Então, é por isso que a gente vê a expansão muito forte do mercado imobiliário para além da capital, São Paulo. Então, a gente vê
um processo de concentração até a década de 70, meados da década de 80, sim, é o que está acontecendo. A gente vai ver uns estudos de caso depois que eu guardei para hoje. A gente está falando de concentração. Esse processo de desmetropolização, ele também é estimulado e incentivado pelo mercado imobiliário, né? Rodeio, mesmo, né, Butujuru, que a gente falou, e o centro da cidade, ele também se valoriza cada vez mais. E aí, então, tá aqui, né, nos próximos capítulos aí, logo menos. E a gente tem, né, alguns dados aqui de como, né, do número de empreendimentos imobiliários lançados. Então, a gente teve um boom muito grande em 2010 e 2011, e hoje, como a gente viu, né, o crescimento da construção civil, como ele está aumentando. Mesmo durante a pandemia, né, esse mercado não teve uma queda expressiva. Então, a gente vê aqui mais de 13 mil empreendimentos em 2017 e por aí vai. Então, é um mercado muito, muito potente, tá? E que está indo cada vez mais além da capital. E a gente vê, né, essa expansão aqui já de 2016 a 2018, dessa faixa da expansão do mercado imobiliário. Então, a gente vê o centro de São Paulo extremamente uma área quente, né, com forte presença do mercado imobiliário e como ele vai se espraiando, né, ao redor da região metropolitana. A gente pega aqui, ó, no final do mapa, na parte, né, onde vocês estão vendo aqui o mouse, aqui é Mogi das Cruzes, né, aqui é a expansão César de Souza, aqui a gente tem centro de Mogi, e aí seguindo a linha do trem, né, até Suzano, e aí, né, aquela conurbação inteira, Suzano, Ferraz, Poá e por aí vai. Mas a gente vê como a área de principal concentração do mercado imobiliário é o centro da cidade. E como ele está, né, se ampliando cada vez mais para a região de César de Souza, do Tujuru, né, e além. E a gente vê como nos vários empreendimentos imobiliários de Mogi, de como cada vez mais há um processo de valorização e de disputa por essa área. E aí a gente pode ver depois, mais tarde, para onde vai o mercado imobiliário em Mogi, né? Se ele vai seguir só a leste ou ele vai se espraiar também pelas áreas verdes, né? E também, né, ó, que o azulzinho é a linha de trem, né, a CPTM. Então, a tendência, né, da urbanização de Mogi, próxima à linha do trem, ela permanece ainda, né? Ela ainda é a área valorizada da cidade. Então tá aqui, ó, o nosso, né, o mercado imobiliário, então ele está sempre a reboque do que acontece em São Paulo. Então, quando desacelera lá, aqui também, e assim vai. E aí a gente teve aí a retração, como eu coloquei lá no slide, e agora a gente vê uma situação de aumento, de aquecimento do mercado. E aqui a gente vê de novo, né, novamente aqui a área da mancha urbana, onde está espremido entre, né, a área de proteção ambiental da Serra do Mar, da Serra do Itapetí, área de proteção de mananciais, que a gente viu lá na questão da bacia hidrográfica do Alto Tietê, e é onde fica o cinturão verde, e aí a disputa por território aqui na cidade se dá, né, nessa parte, na sede, no centro de Mogi das Cruzes. E aqui a gente está vendo em Mogi, né, cada vez mais um boom de verticalização, construção de prédios, né, para a classe média, prédios comerciais nas áreas centrais ou próximos a ela, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, Mogi das Cruzes como área central, a gente vê que esses empreendimentos da Elber destinados à área comercial fazem parte desse processo. Então, a verticalização é um fenômeno ao qual o Mogi não está, né, não tá distante, né? O Mogi participa desse processo. E aí a gente vê as residências e os comércios ocupando sobrados ou tentando se alocar em outros bairros, né? Mas aqui, ó,
sobre Mogi. A valorização do centro, juntamente com o adensamento das moradias, ocorreu paralelamente ao intenso espraiamento das bordas urbanas, com o surgimento de novos loteamentos longe do centro, destinados à população de menor renda. Então, a gente tem um aumento do valor imobiliário, né? As pessoas que moram aqui não têm como morar e são obrigadas a morar cada vez mais distante. Processo comum em várias cidades, resultando em problemas de deslocamentos, alto custo de urbanização das áreas ocupadas, loteamentos clandestinos, que ocorrem muitas vezes em áreas de proteção ou de restrições ambientais, né? Então, Mogi passa por isso também. Se a gente vê as páginas policiais, a gente sempre vê, uma vez ou outra, a GCM desmantela ou desmancha uma ocupação ilegal em determinado lugar, né? Mas também outros a gente vê, em áreas distantes, um determinado empreendimento, um condomínio vai ser inaugurado. Então, a gente vê como o poder público age de forma, né, bastante diferente, a depender de quem ocupa o espaço, né? Esse espaço, essa área verde aí ao qual se coloca. O mercado imobiliário informal também é um outro aspecto desse mercado, né? Que a gente tem o formal, aquele legalizado, mas a gente também tem toda uma rede por baixo dos panos em que vende terrenos que não tem uma documentação, que não tem nenhum tipo de registro, ou que passam por algum tipo de expulsão, que é muito comum, né? Nas periferias, um processo mesmo de violência, expulsando pessoas dali. Eu conheço casos, por exemplo, Parelheiros, em que isso era muito comum, né? A pessoa tinha ali a sua terra, e aí uma casa bastante simples, ela teve que sair daquele lugar. Então, isso faz parte de uma rede, né? O mercado imobiliário informal e formal também. Quando a gente fala de informal, né? O autor coloca aqui, né? Que existe uma rede que a gente vê na cidade. Aqueles lambi-lambi em poste, ou aqueles telefones de corretores imobiliários, ou aquelas propagandas que não dá para confiar, né? Quem que é esse corretor? Quem que é essa corretora, né? Então, muitas vezes, faz parte dessa rede informal imobiliária, desse mercado imobiliário informal, que depois, muitas vezes, quando né, uma outra tendência, uma outra onda do mercado imobiliário formal vê aquela situação, aí ele opera também para expulsar de novo aquelas pessoas e colocar os seus empreendimentos. Então, na verdade, é uma guerra por lugares, como a Raquel Ronick fala, né? Uma guerra, muitas vezes, brutal, em que a gente acaba forçando, né, áreas muito sensíveis de proteção ambiental, áreas de cabeceira, e assim vai. Já está aqui, ó, né, como eu disse, né, são pequenas imobiliárias, com faixas, folhetos espalhados, né, em qualquer lugar, em pontos de ônibus, um monte de lotes informais, cooperativas, então todos eles compõem essa rede imobiliária informal, a qual a gente tem que ter aí, né, um cuidado redobrado. A gente também tem um mercado imobiliário, né, como o autor diz, nas favelas, né, nas comunidades, que também é uma fatia expressiva. E esse mercado, ele se desenvolve, ele é engendrado por dois aspectos, de acordo com o autor: corrupção e conivência, né, porque acaba sendo lucrativo. Se a gente pega o caso do Rio de Janeiro, das milícias, as milícias abriram um braço, né, de construção civil, de setor imobiliário muito forte. Vira e mexe, a gente tem aí gente tendo que sair às pressas do imóvel que comprou, porque ele não tinha, né, estruturalmente nenhuma qualidade, né? Não teve um trabalho de engenharia legalizado, né, de qualidade, e aí a pessoa tem que sair, perde todo aquele investimento, porque foi, né, a pessoa acabou aí entrando nesse mercado informal por habitação. Uma questão de necessidade, muitas vezes, né, óbvio. E também relacionado ao mercado formal, porque ele não atende muitas vezes à demanda da baixa renda, já que ele, né, está preocupado no lucro e não na função social da moradia, na moradia enquanto um direito. Então a gente percebe que a saída é a informalidade, né, mais uma vez. E aí acaba juntando, né, a fome com a vontade de comer, e esses loteamentos vão para onde? Vão para áreas ambientalmente frágeis, que são, né, muitas vezes a única opção
para essas pessoas até que o mercado formal chegue e olhe para essas áreas e transforme essas áreas em um mercado de luxo, em um mercado para poucos, né? Então, a gente vê esse processo. Muitas vezes o mercado informal oferece para essas pessoas por motivo de necessidade, de conivência, de corrupção, até que, por uma questão de espraiamento, o mercado imobiliário formal chega e vai falar, ó, talvez essa área seja boa para o empreendimento. E aí a gente vê o que aconteceu no Pinheirinho, por exemplo, em São José dos Campos, né? Aquela batalha campal que houve. Vocês lembram do Pinheirinho? Foi já uns 10, 11 anos atrás. Né? Assim, tem a galera formando barricada, enfim, a verdade era a batalha campal ali. Infelizmente, eles não conseguiram se manter ali, né? Então, o espaço urbano é essa produção das condições, né? E se antes essas condições eram assumidas pelo Estado, nesse processo de neoliberalização do Estado, onde o Estado agora é só um agente regulador, a gente vê a iniciativa privada atuando, tomando conta desse mercado. E a gente vê o problema da financiarização, que faz com que esse mercado seja cada vez mais voraz, cada vez mais perigoso, porque agora ela tem que, né, essas empresas, essas grandes incorporadoras, têm que prestar contas aos acionistas. E muitas vezes são acionistas que sequer moram na região, que sequer moram no país, mas eles precisam ali, né, da valorização das suas ações para que eles possam retomar o investimento. Então, no passo que o mercado imobiliário ele se financiariza, ele se torna mais predatório. Então, que a produção imobiliária, né, de moradias, de instalações industriais ou de edifícios comerciais, em áreas até então não incorporadas ao tecido urbano, se faz associadas ao investimento de capital privado na produção de condições urbanas, de arruamento, pavimentação, instalação de redes, água, esgoto, eletricidade, telefone e afins. Como a gente tem o Estado se retirando para a tendência neoliberal, ele é só agora o agente regulador, cabe, por questões, né, de ampliação da acumulação de capital, quem vai fornecer, né, minimamente a instalação dessa rede de saneamento básico serão as incorporadoras. E essa é uma nova tendência, né? O Estado permite, por meio das suas regras e normas, que um agente privado ocupe uma determinada faixa de terra e, em contrapartida, né, para poder ocupar aquela faixa de terra, o Estado diz à incorporadora, né, negocia com a incorporadora, tudo bem, a terra é sua, você pode aí, enfim, construir o seu empreendimento, ao passo em que você vai ao menos dar um mínimo de infraestrutura para os habitantes que tem ali. Então, o Estado vê isso como bom, porque vai conseguir arrecadar mais com esse bairro novo, para o IPTU e outros impostos, mas não tem que arcar com toda a problemática de criar, né, uma infraestrutura completa, uma infraestrutura adequada, porque agora isso está sob responsabilidade das incorporadoras. Então, essa é uma tendência que tem se constituído, que tem se consolidando cada vez mais, e, obviamente, ela é problemática, porque, ao passo que o Estado não direciona, né, a infraestrutura, o poder de barganha, o poder de lobby das incorporadoras e dos agentes privados, ele se torna cada vez maior. Então, se a gente alia isso a uma financiarização, o que impede, por exemplo, né, uma barganha corporativa diz, tem uma área de proteção ambiental, eu preciso de uma flexibilidade das regras, da legislação, para que eu possa ocupar, mas, em contrapartida, a gente resolve o problema da infraestrutura e depois vocês aí, né, vocês, Estado, vocês, município, vocês ganham com o arrecadamento de impostos, né? Então, é esse processo que está se consolidando aí ultimamente. Então, vamos ver aqui, reportagem direto do Diário de Mogi, né, que mostra, né, essa tendência, esse fortalecimento do mercado imobiliário. É uma reportagem desse ano, se não me engano. Acho que está no outro slide. Então, aqui, quais são os top aqui de Mogi, da região do mercado imobiliário?
Então, o primeiro aqui é Arujá, com, né, o metro quadrado mais valorizado. Muito fácil por causa dos condomínios, né, e por causa da proximidade devido à Dutra para o acesso a São Paulo, né? Então, a gente tem condomínios de alto luxo lá, como o Arujazinho, e como, né, Arujá, a gente tem não só esse condomínio, mas tantos outros, de fácil acesso, não é de se espantar que o metro quadrado seja mais caro, né? Tanto para compra e para locação. E aí, logo depois, a gente tem, né, Mogi das Cruzes, que também, né, teve aí tá em segundo local, né, segundo lugar. Então, tá aqui, ó, novos empreendimentos imobiliários estão surgindo em grande escala, que aparece em segundo lugar, né, com a venda por metro quadrado de quase R$ 5.000 e o preço médio de locação, né, a quase R$ 30. Ainda assim, a região de Mogi está bem atrás das regiões supervalorizadas de São Paulo, que é o Itaim Bibi e Pinheiros. E também ali é o centro do centro, né? Você tem tudo a todo momento, a qualquer hora. A região ainda não é isso, né? A região passa por uma outra dinâmica, mas a gente vê uma valorização tanto de Arujá, em face desses condomínios, quanto também de Mogi das Cruzes pela infraestrutura e pela dinâmica sócio-histórica e econômica a qual a gente tem. Então, a tendência tem sido o quê? Aumentar esse valor aqui, né? Então, eu trouxe aqui alguns dados que eu tirei semana passada, eu printei, direto do site, né? Do quinto andar. Então, a gente tem ali do ladinho do shopping, da linha de trem, do Sesc, a gente tem o landscape, né, da Elber, por módicos R$ 7.000 de aluguel, um condomínio de R$ 2.000 e um IPTU de 470. Então, a gente tem aí R$ 10.000, né, mensais por baixo para morar naquele miolinho ali, onde também é um miolinho onde a gente vê o processo de verticalização que outros autores falaram. O Arts Garden ali, que é o do lado do Davó, aquele amarelo e branco, né, que a gente tem lá o triplex, quadruplex, com aquelas vidraças e tal. Ele também está nessa mesma faixa, né? Só muda praticamente o lado da Avenida Narciso Iag. Então ele está aí a 7 mil e venda de aluguel e venda a partir de 1,3 milhões. Aí vai subindo, né? Tem o clássico da Hora Dourada também, né? Esse eu não acabei não pegando, eu peguei esses mais dois novos, né? Não, Gaiola Dourada é um outro. Débora, é o mais antigo, não é o Arts Garden. Ah, então eu tô confundindo. Eu achava que era o Arts Garden. Será? Agora você Mas me eu, deixou. mas eu não sei também. Eu também não tenho certeza. Eu acho que o Arts Garden é o mais antigão, que fica ali na praça do Trator. Esse daí é o Hum, novo, aquele amarelo do lado da avó. É, não pronto, sou assim também. resolvi. É o Gaiola 2, é. Beleza. Beleza? É isso, é a Gaiola 2, 3, 4, 5. Não tem nenhum problema. Mas então a gente tem aquele miolinho extremamente verticalizado, né? Onde o imóvel é extremamente valorizado. E aí, né, o que eu fiz? Eu fui me distanciando do centro. O próximo aqui é ali, né, em César de Souza, na José Marcato. Então a gente tem ali já o condomínio a R$ 3.000, né? Também tirei tudo no mesmo dia, acho que foi terça ou quarta passada, que eu printei direto do site. É o Portinari? Ah, obrigado, obrigado. Eu não sei direito onde está o Portinari ali, tá? Mas devo ter passado várias vezes e nem me atentado. Só conheço como Gaiola de Ouro também, igual aqui os mais antigos aí de Mogi apelidaram. Então a gente vê, ó. É isso, tô ligado que na Praça do Trator, mas qual ali exatamente eu teria que ver por nome. Obrigado. Então a gente vê, ó, a gente sai ali, né, dos Gaiola 1, 2, 3 e 4, a gente vai, né, para essa região onde o mercado imobiliário está avançando, e a gente tem ali, né, na Ricciarda Marcato, já aluguel por R$ 3.000, um condomínio por 600 e IPTU de 130. Então a gente vê aqui R$ 4.000 por mês para você morar. E, né, um outro apartamento ali também, o Ipoema, onde tem ali o Espaço Convém, foi criado ali, né, tem ali o McDonald's, tem ali outras lojinhas.
Tá 3 mil por mês. E como falaram também, ó, começaram a estar se expandindo para o Butujuru. Então a gente tem, né, um bairro um pouco mais distante, nem tão distante, a gente tá ali, né, a 1.500 ou a 2.000 reais por mês apartamento no Butujuru. Então a gente vê como esse mercado imobiliário em Mogi, ele está extremamente valorizado e verticalizado no centro de Mogi, né? Pode até colocar Rodeio, a gente pode colocar também Mogilar, né? Vamos colocar aqui esse centrão expandido de Mogi, como ele está extremamente valorizado, e de como essa mancha urbana, através dos empreendimentos imobiliários, que também vai produzindo esse espaço urbano, né? Vai colocando infraestrutura, vai atraindo novos, né? Tudo uma rede de serviço, como ele vai fazendo com que essa valorização acompanhe. E é importante que acompanhe para o mercado imobiliário, porque senão não lucra, né? E aí resta a nós, cada vez mais, no processo de mais-valia, de achatamento do poder de compra, por juros altos, inflação e outros motivos macroeconômicos, a gente cada vez mora mais distante, né, do nosso trabalho, a gente tem que cada vez morar mais longe, aí são cada vez mais áreas verdes, e aí trânsito, enfim, os problemas eles vão se acumulando, né? Então, como a gente falou de bolha imobiliária, como a gente falou, né, de valorização, eu trouxe aqui um videozinho que demonstra 3 tipos diferentes de bolha imobiliária, tá? Eu coloquei para a gente começar a reconhecer na cidade quais são os fenômenos pelos quais a gente está atravessando em relação ao mercado imobiliário. Bolha imobiliária é o nome dado ao aumento brusco e excessivo nos preços dos imóveis causado por algum tipo de alteração econômica, política ou social em conjunto com o comportamento dos compradores. Neste vídeo, vou apontar 3 tipos de bolhas imobiliárias e falar sobre os fatores responsáveis pelas alterações na demanda por imóveis e, consequentemente, pela formação desse fenômeno. Vamos começar pela bolha especulativa. Essa modalidade de bolha acontece quando muitos investidores veem uma oportunidade de negócio lucrativo e começam a especular no mercado imobiliário, comprando imóveis para vender ou locar e assim obter lucros que sejam mais significativos que outras aplicações, fazendo com que ocorra uma significativa elevação na demanda por imóveis, o que acarreta também no aumento dos preços de aquisição, assim como dos valores de aluguel, fazendo a bolha crescer. No entanto, com o aumento rápido e expressivo dos preços para comprar ou alugar um imóvel, compradores e locatários normalmente se afastam do mercado ao mudar os planos ou pausar os projetos pessoais, o que leva a uma rápida redução na demanda e, por consequência, os preços dos imóveis começam a cair. Perceba que não estamos tratando aqui de investidores de longo prazo, mas de investidores especuladores, que quando percebem a queda da demanda e dos preços, não pensam 2 vezes e decidem vender os imóveis o mais rápido possível, promovendo assim a brusca elevação da oferta no momento em que a demanda está reduzida. É nesse momento que a bolha estoura, pois a combinação da urgência em vender em um momento no qual possíveis compradores e locatários já não estão mais dispostos a comprar ou locar, acelera a queda dos preços, colocando em risco o retorno esperado dos investimentos, que muitas vezes resulta em prejuízo e falta de liquidez. O segundo tipo é a bolha por excesso de crédito. A elevada oferta de crédito é mais um fator que pode levar à formação de uma bolha imobiliária. Quando há facilidade em contratar um financiamento imobiliário, a demanda por imóveis aumenta rapidamente, o que faz com que também aumentem em velocidade acelerada os preços das propriedades, gerando mais uma vez uma bolha. Essa farta onda de crédito normalmente se forma a partir do momento em que o mercado dá sinais de aquecimento e as instituições bancárias, muitas vezes contando com incentivos governamentais através de subsídios, decidem participar do bom momento. Os pontos críticos desse tipo de bolha são a oferta de financiamentos imobiliários com juros muito baixos, o que reduz a margem de segurança dos bancos, e a liberação do crédito, com ou sem garantia para clientes sem a devida comprovação de renda. Nesse caso, como o crédito concedido não passou pela devida análise de riscos, qualquer acontecimento na economia do país pode elevar os índices de inadimplência a ponto dessas instituições ficarem sem dinheiro para continuar suas operações, espalhando rapidamente uma crise financeira no país. Quando é percebida essa facilidade no acesso ao crédito imobiliário, é comum que as pessoas sintam uma falsa segurança financeira e decidam contratar o financiamento, mas com o passar do tempo, por não terem reais condições de arcar com o investimento feito, acabam se perdendo em meio aos pagamentos do imóvel, o que muitas vezes resulta na perda da propriedade por conta da inadimplência.
A terceira bolha é a causada pelo desequilíbrio do segmento imobiliário em relação ao restante da economia, seja por uma questão comportamental da população ou por algum fenômeno econômico. Esse tipo de bolha se forma quando o setor imobiliário apresenta uma inflação muito acima do restante do mercado e a quantidade de emprego, assim como a renda média da população, não crescem na mesma proporção. Essa inflação pode ser causada, por exemplo, pelo aumento dos preços dos materiais de construção, que resulta na elevação imediata do custo do imóvel, que é repassado diretamente ao bolso do consumidor, ou então por uma situação como a que vivemos em 2020 e 2021, durante a crise sanitária, onde de repente, devido ao isolamento social e ao home office, muitas pessoas ao mesmo tempo sentiram a necessidade de morar em imóveis que atendessem esse novo estilo de vida. O resultado foi a rápida e exagerada elevação dos preços. Enquanto boa parte da economia colapsava, o mercado imobiliário comemorava. Agora, com a vida voltando à normalidade, os preços dos imóveis ainda estão elevados, a Selic está nas alturas e a inflação corroendo o poder de compra da população. Já é sentida uma redução considerável na demanda por imóveis. Por isso, como prevenção, é muito importante acompanhar os dados da economia de forma geral para perceber esse tipo de desequilíbrio setorial, pois assim como pode evitar muitos prejuízos, pode também revelar ótimas oportunidades. Como vimos, uma bolha imobiliária pode ter diversas causas que normalmente não são percebidas logo no começo. Normalmente, só se percebe que o mercado imobiliário está passando por uma bolha quando ela já está ocorrendo ou gerando seus efeitos na economia. Mas observando as suas características e causas, é possível comparar se o processo de valorização é orgânico ou de fato é uma bolha imobiliária. Em resumo, a formação da bolha se dá quando muitos compradores, sejam eles investidores ou não, são tomados por um sentimento misto de pressa e ilusão, que os leva a acreditar que os valores, apesar de elevados, estarão ainda maiores em um futuro próximo, e que a demanda é tão elevada que faltarão imóveis disponíveis no mercado. Pouco tempo depois dessa euforia, a crise começa a ser percebida e se instala a sensação de insegurança em relação ao mercado imobiliário, levando a bolha de preços a estourar, normalmente devido ao aumento geral na inadimplência, que pode chegar a níveis insustentáveis, levando à falência construtoras e até mesmo bancos, que normalmente recorrem ao governo com pedidos de ajuda, em busca de uma salvação. Quando olhamos o histórico do segmento imobiliário brasileiro, verificamos que algumas bolhas de fato se formaram, mas não tivemos os estouros dessas bolhas como ocorrido nos Estados Unidos em 2008, onde os preços dos imóveis caíram vertiginosamente. Por aqui, devido à solidez dos bancos responsáveis pela maioria dos financiamentos e à criteriosa análise usualmente feita antes de conceder um crédito para o comprador, sempre que uma bolha se forma, ao invés do estouro, o que acontece é uma estagnação do crescimento que vinha ocorrendo até então. É uma crise imobiliária mais lenta e menos intensa, mas ainda assim sempre desafiadora. Uma bolha imobiliária, quando subestimada ou ignorada, é capaz de destruir investimentos e a economia de um país. Ações para controlar a tempo esse fenômeno do sistema econômico devem ser tomadas bem antes do estouro da bolha. Aos corretores de imóveis, fica a tarefa de estudar e acompanhar a economia constantemente, além de treinar a resiliência, pois as bolhas imobiliárias vão e voltam, e é preciso atuar com ou sem a presença da bolha, sempre em busca das oportunidades necessárias para realizar as negociações. Meu nome é Marcelo, eu sou corretor de imóveis e empreendedor. Deixe um like se gostou do vídeo, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Um forte abraço. Bem didático, Bolha né, imobiliária é o nome da... Tiozinho? Então, no Brasil, nós não temos a terceira bolha, né, a segunda bolha, né, que é por facilidade de crédito, é a bolha que quebrou os Estados Unidos em 2008. Tem farta documentação, fartos estudos, tem vários filmes, mesmo filme de Hollywood mesmo, sobre a bolha de 2008. Tem um com o Steve Carell, que fez o The Office. Filme muito bom sobre a crise de 2008, recomendo aí para quem se interessar e tal, que quebrou o país e, né, e gerou reflexos no Brasil depois de uns anos, tá? Como ele bem disse, a gente tem poucos bancos e mais sólidos, e o crédito aqui é difícil, então a gente não tem tanto risco do número 2, mas a gente passa, né, tanto pela bolha 1, quanto pela bolha 3, que é, né, mais ou menos o que a gente está acontecendo hoje aqui no Brasil. E aí, tendo estabelecido essa questão da bolha, essa questão do mercado imobiliário, a gente vai, né, para o principal hoje, que é a questão da gentrificação. Então, gentrificação é esse processo tocado, né, com o poder público e poder privado
que revitaliza uma área, que valoriza uma área, que a modifica esteticamente e estruturalmente, mas para conseguir lucro. E aí, nesse processo, a gente tem uma mudança, uma segregação espacial, um aumento da desigualdade e, óbvio, uma expulsão das pessoas que moravam, né, naquela região para áreas cada vez mais distantes, para áreas cada vez mais carentes, né, de infraestrutura ou distantes do local de trabalho. Então, por um momento, a gentrificação ela parece ser legal, mas ela tem consequências as quais elas não são perceptíveis no primeiro momento. Mogi passa por um processo de gentrificação. Aqui, eu falo pelo meu bairro, né? Mogilar passa por um processo de gentrificação. César passa por um processo de gentrificação. E a gente pode discutir também se o Socorro, ali a região do shopping, se passa por um processo de gentrificação ou se ele já está consolidado, né? E a gente tenta discutir depois. Mas se vocês se lembrarem daquele meme do raio gourmetizador, vocês lembram disso? O raio gourmetizador. Gentrificação, grosso modo, vulgarmente falando, é esse raio gourmet. Antes tinha ali a sua vendinha da esquina, o seu boteco, a lanchonete aí do seu Zé. Chega um dia, o seu Zé não tá mais lá, você tem ali tudo modificado, o bar, as luzes diferentes, as pessoas se mudando do bairro. Vila Era é um exemplo, sim, de gentrificação total. Luiz Carlos. Então, acho que o Luiz Carlos foi uma tentativa, né, de gentrificação, né, de valorização. Não sei se foi para frente, mas foi uma tentativa, assim, de gentrificação. Mas a gente tem processos mais consistentes, né, na região. Eu acho que Mogi é o top disso daí, né. Então, de fato, a gente pode, sim, ainda mais sabendo que agora, né, as incorporadoras são as responsáveis por garantir infraestrutura, então a gente muitas vezes confunde, porra, é revitalização urbana, não é gentrificação. É bom, é importante, que bom que isso está acontecendo, mas, de novo, né, isso gera segregação, isso gera ocupação de áreas verdes, risco sobre áreas sensíveis, né, as pessoas são expulsas, comunidades e bairros são desfeitos, enfim, a gentrificação traz outros problemas que vão para além da estética, que vão para além, né, dessa boa aparência, né, que um bairro toma. E isso, né, está extremamente atrelado ao quê? A ação do mercado imobiliário, a especulação imobiliária, que gera, né, querendo ou não, essas bolhas que o vídeo passado mostrou. Então, por exemplo, né, o exemplo que o site deu. A gente tem um imóvel, né, num bairro degradado por 80 mil. Só que se você revitaliza o bairro, você modifica o bairro, estabelece o mínimo de infraestrutura, isso vai para 200 mil. E aí, para você, né, compensa, né, vender esse imóvel, porque você vai ter um lucro, um ágio em cima dele, né, muito maior do que antes. Então, a gentrificação é para isso, é para comprar uma área degradada a preços baixos, você revitaliza essa área, ela encarece, ela fica esteticamente agradável, atrativa, e aí você depois pode vender, né, para as pessoas com alto poder aquisitivo. Então, você destrói, né, a existência por completo de um bairro, e isso não necessariamente torna o bairro, né, tudo bem, não vai ser mais degradado, mas muitas vezes ele perde vida. É um bairro tão morto quanto antes. Porque às vezes você vai ter ali uma população rica, endinheirada, com medo, com muros altos, com segurança israelense, né, condominial, Haganah, estou falando da Haganah aqui, né, mas tem tantas outras aí. Mogi tem a clássica, padrão, né? E aí aquele bairro que antes era degradado, agora ele está revitalizado. Mas ele também não é legal para a população. Você não vê gente andando na rua, você não tem mais um mercado local. Então, que revitalização é essa, né? E é essa questão que a terra, que o imóvel, que o bairro, ele vira uma ferramenta de especulação. Então, você lucra muito e investido pouco.
E muitas vezes, né, essa facilidade que esses empreendimentos, essas incorporadoras, elas têm para ocupar uma área, é porque existe facilidade do poder público, porque ele só atua como o quê? Ele atua como um regulador, né? Ele fornece a concessão, ele dá ali oportunidades, isenções de impostos para a empresa, porque a empresa vai oferecer infraestrutura, e assim você forma um processo de especulação e de busca cada vez mais por terras interessantes, por regiões em que você pode lucrar de forma fácil, né? E aí é óbvio, né? O poder, como, né, diz aqui, né? O governante vai ver isso como bons olhos. Olha aqui, ó, tem infraestrutura onde antes não tinha. Olha como o bairro tá bonito, esteticamente. Olha como agora tem iluminação. Olha como a gente vai arrecadar mais impostos agora. O discurso está todo montado. O discurso está todo montado. Então, né, existe essa simbiose entre mercado imobiliário e poder público. E aí eu quero que vocês anotem aí essa parte, porque depois, num outro vídeo, quero que a gente consiga identificar, né? Quais são as estratégias para gentrificar. Então, primeiro, empreendimento de alto padrão. É condomínio de luxo, é a varanda gourmet, é o estilo neoclássico, é estar perto do McDonald's, é perto do Sesc, e assim vai. Né? Então, é isso para atrair aí gente com dinheiro. Depois, né, a questão do marketing que eu falei, né? Como o marketing vai ser o grande responsável por transformar elementos que antes não tinham valor nos termos da capital em extremamente valiosos. Então, ele vai reificar, ele vai coisificar a natureza, ele vai coisificar a proximidade ao local de trabalho, né? O acesso a pé sempre vai ser uma frase do marketing, 5 minutos a pé, 10 minutos de carro, litoral e por aí vai. E segurança, porque também a gente está falando de, né, condomínios de alto padrão, condomínios com segurança 24 horas. Hoje lá é total isso agora. E tem ali, né, a segurança a todo momento, câmeras e afins, porque você vive, né, que é um conceito bem famoso, que são os enclaves fortificados, né? É uma fortaleza inversa. A fortaleza clássica medieval é para evitar ser invadida, né? O enclave fortificado é o oposto. Ela é toda, né, arquitetada, construída para evitar que você queira sair. Então tem todas as amenidades possíveis nos condomínios, né, de casa ou prédio, por aí vai. Tem uma amiga minha, ela mora num prédio em São Paulo, eu não vi isso aqui em Mogi ainda. O prédio dela tem mercadinho. Igual essas máquinas de refrigerante, mas tem de tudo. Bom saber. Então você não precisa nem ir no mercado. Eu não quero pedir no Rappi, eu não quero pedir no iFood. Você desce no mercado e pega uma farinha, pega um Guaraná. Cara, é uma bica. Isso que ela me falou também. É caro. Mas tá ali, você não precisa sair. Nem que você tenha um mercadinho do lado. Por que você vai sair? É perigoso, vai que você tá voltando. Exato. Mas a galera endinheirada não, né? Isso é mais uma ferramenta de marketing. Se você quiser e tiver para gastar, você nem precisa sair de casa. Por isso que é uma enclave fortificada, né? Uma fortaleza às avessas, uma fortaleza que quer que você fique em casa. Né? Saulo, tem uma parada, cara. Eu tô morando num lugar que eu fui criado nos bairros de Brás Cubas, periferia e tal, né? E assim, é muito louco. Mogi, cara, não sei se você é mogiano, mas Mogi tem uma coisa que é o seguinte: o mogiano, ele acha que que Mogi inteiro é Vila Oliveira, Socorro e puxa vida, meu. Aí eu que cresci no Bosque ali, aí eu atuo de mesário tem uns 10 anos, né, meu, no Urbano Vila Sintra ali. Aí você vê aquele povo chegando na época eleitoral, essa eleição municipal nem tem muito isso, mas o povo de verde e amarelo, por que eu tô falando isso? Porque eu moro num lugar hoje, no condomínio, você tá falando isso, né, Saulo, mas a gente, é que nem eu falo para um brother meu, a gente é contra o sistema, mas a gente vive dentro do sistema, né? Então é uma coisa louca, né? E aí a gente acaba buscando segurança, porque tem filho, essa coisa, e não sei o quê, fica muito tempo fora trampando, essa coisa toda.
E eu moro num lugar que é bem isso aí, um pouco do que a sua amiga comentou. Ele é um lugar que é um condomínio simples, ele não tem nada, mas é uma galera. O lugar é bacana, é tranquilo, mas a galera aqui, meu, é meio frufru pra caramba, sabe? O povo mala nesse sentido, cara. Mas o condomínio em si não é isso. Então você vê que a galera toda tem um carro bacana, eu tenho meu, né? Mas assim, eu sei que a galera tem uma grana aí e tal, tem até um irmão de vereador famoso da cidade aí que mora aqui, mas tem muito disso, meu. Então, que nem vai rolar uma festa de Halloween, aí os caras inventaram de contratar uma equipe para animar a festa. Falei, puta que merda, né, meu? Se eu pudesse, minha esposa acho que vai querer que a minha filha entre. Eu já sou, né? A gente é meio contra o sistema aí, mas assim, é muito louco, né, cara? Como essa questão do parecer, porra, é foda, esse capitalismo arrebenta com tudo. Então, assim, esse acesso a tudo, essa cara bonita, esse mercadinho lá que é caro pra caramba, né, velho? E aí parece que, assim, já se desenha um espaço que, assim, meu, aqui, eu já me sinto estranho aqui, gosto de morar aqui porque é sossegado, mas eu não consigo, sim, me relacionar muito com as pessoas por conta disso, porque a galera tem uma coisa do que o ter, essa coisa sempre, né, cara? Então, a sua aula tem, né, questão imobiliária, a gente bate nesse sistema, né, cara? É fogo, cara. E o Mogiano, não sei, cara. O Mogiano acha que o Piatã não é daqui, o Jardim do Porto 3 não é de Itaquá. Eu não sei o que esse povo mogiano entende, viu, bicho? Mogi, Fabrício, tem algo que eu comentei aqui na primeira aula. Mogi é provinciano, né? É provinciano. O sobrenome conta quem você é, de onde você veio. Isso conta muito. E, de fato, a gente vive uma contradição constante, porque a gente tá contra o sistema, mas não tem que sair dele, né? A gente não tem como viver em Marte. Então, a questão é a gente ir vivendo nessas brechas, nessas fissuras aí, porque ainda que o neoliberalismo ele se pretende totalitário, ele tem rachas, então a gente fica tendo a agarrar nessas brechas aí. E, tipo, esse processo ao qual você vive no seu prédio, né, no seu condomínio, ele é, como eu falei, né, ele se homogeneiza, se não é no seu, você quer fugir para outro, vai acontecer a mesma coisa, porque essa é a tendência atual desse mercado imobiliário, né, e quer vir para o centro, então você quer pagar exclusividade no centro, que ninguém vê você e ninguém se importa com você, tá R$8.000 por mês essa exclusividade. Você lá no seu triplex ou no Gaiola 2, 3, 4. Então é difícil, você quer pagar por exclusividade, você paga caro. Você não precisa nem dividir elevador, porque tem elevador só para você. O Entre Muros é maravilhoso. Tem elevador só para você. Agora, se você não consegue exclusividade, o mercado imobiliário tem um outro tipo de mercadoria para você, né? Ele te oferece uma outra mercadoria para o seu nicho, para o meu nicho. Não tem como escapar, é difícil. Então a gente vive nessa constante contradição, né? É saber driblar em algum momento, né? E apertar porque os preços sobem, né? Não sei, né? As pessoas aqui não moram em casa própria, é se apertar, porque a tendência, às vezes, é aumentar de acordo com, né, os ditames do mercado imobiliário. Então, a gente está meio que refém, né, desse processo aí. Beleza? Fechou? Ó, vou continuar, então. Então, o que a gente tem? Elemento 3, substituição do comércio local. Então, a gente tem ali, né, a vendinha do Zé, todo mundo se conhece, tem ali os botequim. Daqui a pouco, isso começa a desaparecer. Vocês podem ver aí, você quer saber quando já está gentrificando os comércios local, os restaurantes, é quando mudou o cardápio. Se o cardápio começa a ficar frufru, você começa a ter cardápio em alguns lugares, pode estar ciente que um processo de, né, de valorização imobiliária está acontecendo. E bem também como a chegada de determinadas marcas, né, para alguns locais. Tipo as academias Blue Fit da vida, as academias de bairro começam a desaparecer, né? Porque a tendência do capital é centralização, né? O capitalismo é um clube seleto, como um professor meu dizia. Então, a tendência para que você... As redes vão engolindo, exato. Não tem como você combater. Você vai, né, centralizando. No fim, está tudo sobre o mesmo CNPJ. Você vai ter as subsidiárias com nomes diferentes, mas o CNPJ de origem é um só. Vamos pegar de novo, né? São Paulo. São Paulo agora, nessas regiões mais valorizadas, é epidemia daquele
daquele mercadinho do Oxo, com 2x, toda esquina tem um mercadinho daquele, aberto 24 horas. Então, aquele mercadinho antes, supondo que você tenha coragem de sair da sua casa, né, porque você não quer gastar ali, né, na vendinha do seu condomínio. Você tem ali 200 Oxos para você. E aquele comércio dos tiozinhos, das tiazinhas, eles vão indo embora, porque não conseguem pagar aluguel, não tem mais... A clientela não dá conta, porque você, enquanto consumidor, você quer se sentir integrado também. Você não quer, né, fazer academia na tétanos, com tudo enferrujado. Você quer onde estão as pessoas bonitas, você quer ir onde tem a música, onde os equipamentos são novos, emborrachados, né? Então é esse processo que faz com que exista o esvaziamento, né, do comércio local. Então a gente tem aqui que é um problema muito grave, né, que é essa simbiose entre o sistema privado e governo, né, de flexibilizar e facilitar as leis de zoneamento. A gente vai ver que está acontecendo em Mogi. A tendência, né, é o setor privado que vai ofertar, né, a melhoria na infraestrutura urbana. Então, isso torna mais atraente, né, para as pessoas aceitarem ficar nesses novos enclaves fortificados que vão se formando, né? Vamos pegar um tempo atrás ali, ó, o residencial Rubi indo para Bertioga, há muitos anos atrás ali, começou como um alojamento qualquer que não tinha nada. Olha hoje em dia, né? A rede de comércio, né? Mesmo uma academia de rede que se coloca ali, né? Tem crossfit, você tem salão de festas, tem um monte de bairro de bar de serviços ali. Então é essa ideia, né? Que você vai melhorando o serviço, melhorando a infraestrutura. Vai ter agora o Alabarce ali, isso aí, exato. Vai ter o Alabarce ali, né? Já abriram um outro condomínio, né? Que já está loteando. Essa Então, comparação aqui, que você tinha feito, desculpa, Saulo, que você tinha pode falado falar. lá do Aruan, eu citei Vila Moraes por conta disso. Tem os 2, 3 aqui, né? Nessa pegada aí, Sim. nessa região, assim, né? Que é periferia, porque eu também muito em Vila Moraes, então conheço. É um bairro até muito falado em Mogi, assim, né? Então você tem a rua A, B, Sim. a Fazenda Cuiabá, ali a galera tem uma molecada ali, enfim, tem todas as dificuldades ali de periferia, mas ao mesmo tempo, né? Na rua do lado tem os lotes milionários e o Alabar se entrou estrategicamente ali, né? Você vê que a loja é até mais bonita, tem um monte de coisa lá dentro. É tudo, mais um exemplo de que a gente está conversando aqui, né? Sim, sim. Eu comecei a minha carreira como professor do Estado ali no Benedito Borges, né? E de fato, né? Você pega a galera lá em 2013, de fato, uma galera muito, muito carente, né? Com vários problemas ali na região, né? A famosa Rua A, né? E aí o Alabarce, por exemplo, ali, ele tá estratégico, porque pega a galera indo para o litoral, voltando do litoral, em questão de localização e comércio. Deve ter sido, viu? Eu não duvido nada, porque foi lá em 2013 que eu comecei. Faz tempo, hein? Faz tempo. A gente deve ter se trombado, então, em algum lugar, Fabrício. Com certeza. Daqui eu trouxe uma representação gráfica aqui de como funciona a gentrificação, né? Então, aqui a gente tem uma área degradada, alargada. A gente tem, né, o início de uma ocupação, ainda não existe um interesse imobiliário muito grande, mas começa a se tornar atrativo, né? E aí, quando, né, os interesses imobiliários, né, essa especulação, essa nova área, que já não é uma área mais cara e que é possível lucrar em cima dela, ela vai recebendo investimentos, vai ficando cada vez mais gourmetizada, cada vez mais elitizada, com uma determinada estética. E isso aumenta o preço lá em cima e também, né, não estimula aí a formação de um senso de comunidade, né? Não é um bairro vivo, por assim dizer, né? Então, quando a gente fala de gentrificação em São Paulo, o que está acontecendo aqui, né? Vila Madalena, Pinheiros, Barra Funda, por um processo muito forte de gentrificação e tentativas ali na Sé e no Brás, né? Mas a gente vê como o centro hoje em dia, né, tá largado. E, óbvio, áreas periféricas em expansão, né? Então, tá rolando ali em São Paulo, né?
Então, tentativa de revitalizar as áreas centrais, a gente viu lá o antigo projeto Nova Luz, deslocar essa população. Então, toda hora vem essa questão da Cracolândia, porque ali, por ser uma área central, é uma área que tem potencial para ser valorizado. É perto, né, perto das marginais, tem ali um monte de metrô, enfim, é uma área histórica, mas você tem certas questões, né, sociais, de saúde pública, né, como a Cracolândia, que impede com que a especulação imobiliária, ainda que, né, tenha muita pressão na região, com que ela consiga se estabelecer ali de fato, né? O que é um paradoxo, né, se a gente for ver dessa perspectiva. Então a gente tem aqui no plano né, na tentativa, no plano mesmo, no projeto da Nova Luz, né, da prefeitura, esse seria o croquis de como seria a Venda Rio Branco, né? É futurístico, né? Fala, olha o que é possível ser feito. Olha qual a ideia, né, desse mercado imobiliário. Eles conseguiram fazer isso mais ou menos ali no Anhangabaú, né? Botaram grade, reformaram, faz show, etc. Mas em certas áreas eles ainda não conseguiram. Ainda não, né? Ó, mais uma ruazinha, né? Essa é a ideia deles de revitalizar, de gourmetizar o centro de São Paulo. Essa aqui é o croquis, né? Seria da Conselheiro Nébias. E como ela é hoje em dia, né? Então, ó, tem um grande potencial para verticalização, né? A gente tem um comércio local de motos aqui, que, enfim, poderia ser substituído por restaurantes de luxo, ou por academias, e por aí vai. A gente vê que hoje o centro de São Paulo, né, não passa por esse processo, passa por um processo, na verdade, de degradação, né? Então, se o empreendimento imobiliário vê como uma dificuldade, porque isso aí é o filé mignon, né, o centro de São Paulo. Como está difícil, por N motivos, Cracolândia incluso, vão para as áreas periféricas, né? Vão para outras áreas no entorno ali e fazer a pressão, fazer um lobby para a gente poder lucrar em cima. Então, aqui essa área da Nova Luz, né? Onde, enfim, essa tentativa desse projeto né, fracassou. Aqui tem um videozinho, eu vou passar só se eu não conseguir falar tudo, tá? Aí eu volto e coloco esse videozinho, mas eu vou continuar a aula aqui, tá? Senão eu não consigo falar tudo. Então a gente tem aqui, ó, Vila Leopoldina, né? Essa nova região, já tem um tempo. Valorização de patrimônio histórico, como Vila Madalena, Pinheiros, né? Tornando novos polos culturais e comerciais sofisticados. Então, de novo, né? Eleva o custo de vida e afasta os antigos moradores. E a gente tem também, né, mudança no plano diretor. E aí é fundamental, é aí que está, né, uma das estratégias do mercado imobiliário, é articular junto com, e principalmente no caso, né, com a Câmara de Vereadores, porque, né, são os vereadores que votam e que organizam o plano diretor, né, que mudam as regras do plano diretor, melhor dizendo, né, é aí que o lobby do mercado imobiliário se faz presente, né? Então, a ideia é justamente essa aqui, ó, aumentar a densidade, a verticalizar, né, cada vez mais áreas próximas de linha de metrô, corredor de ônibus, onde já tem uma infraestrutura. Se vocês verem ali na região do Allianz Parque, ali na Pompeia, você vê, dos dois lados do Allianz é prédio gigantesco para tudo quanto é lado. Por quê? Porque está perto da ponte, que dá para o outro lado da Marginal, está construindo ali linha do metrô. Então é óbvio, vamos verticalizar. E aí, gentrificação vai causar segregação socioespacial e expansão periférica. Por isso que eu falei várias vezes, não vamos confundir periferia com o fenômeno da favelização, né? Porque Grajaú, Jardim Ângela, né, o Morumbi é bastante longe, geograficamente é bastante periférico, mas são áreas que estão se valorizando, que estão recebendo empreendimentos imobiliários, né? Eu tenho uma amiga também no Itaim, ó, empreendimento imobiliário está chegando no Itaim Paulista, né? Óbvio que para determinados nichos, para determinada faixa de renda, mas é esse processo, é fruto desse processo. Então, em Mogi das Cruzes, o que a gente vê em Mogi? César de Souza, né? É um clássico, era um bairro aí
classe operária, né? E que aos poucos vai atraindo cada vez mais essa galera de classe média, buscando uma vida tranquila, buscando, né, fugir aí desse centro apinhado. E aí, como que você faz isso? Condomínio de alto padrão. Se a gente pega ali a Chacaranita, lá no fundo de César, condomínio de alto padrão. Aquele Colinas ali, depois da Chacaranita, e aí ao lado você tem a entrada para o Conjunto Jefferson. Também é outro condomínio de alto padrão. Então a gente vê como o César hoje em dia é Vila de César, né? É o grande alvo, mas não o único, né? Do processo de gentrificação em Mogi das Cruzes. Né? E de como ele daqui a pouco está no Butujuru. Isso, é meio que Rubi, é verdade. Daqui a pouco vai estar gentrificado, estruturado, né? É questão de tempo. E a mesma coisa com o Butujuru, e assim vai até, quem sabe, Conurbá, né? Com Sabaúna, Guararema, e assim vai, né? Vamos ver essa tendência aí, como ela se coloca. Fábio, ó, então fica na aula aí, porque eu deixei o Itapetininga aí como a cereja do bolo, tá bom? Então, o que a gente tá vendo aqui? Mudança no perfil socioeconômico, né? Tem uma galera com mais dinheiro, né? Comércio local se modificando, restaurante chegando, né? Ou ali, né? Próximo ao entorno. População mais vulnerável cada vez indo mais longe, saindo, né? De César, muita casa para alugar em César, galera vazando porque os preços subiram, né? E aí as pessoas vão para onde? Então muda de município, vai para áreas ainda mais degradadas, para áreas ainda, né? De sensibilidade ambiental, vamos colocar assim. Aí, de novo, se a gente vê historicamente que aqui, nessa primeira faixa, a gente ocupa a cabeceira do rio, essa galera vai para a cabeceira do rio. E a gente continua poluindo o Rio Tietê. Então, é um processo de degradação em muitas dimensões, em muitos sentidos. Óbvio, infraestrutura vem em conjunto, né? Porque essa tendência das incorporadoras em conluio não, em acordo com o governo público, né? E aí a gente vê, né, da questão da preservação enquanto marketing, né? A qualidade de vida de morar em César, você está ali perto, né, de áreas verdes, é tranquilo, você vê o pôr do sol, né? O horizonte, não tem prédio na sua frente, você consegue ver ali toda a cidade. Olha como é fácil vender, né? E aí, você está vendendo aí para a pessoa ter acesso à natureza. Natureza é uma mercadoria. E aí você vai elitizando o bairro. E aí, né, o impacto identitário é clássico, porque aquela vida, né, que existia no bairro, ela vai se perdendo. Então, e mesmo, né, quem ocupa ali, né, que seria a classe trabalhadora, que se vire e vá para outro lugar, porque agora, né, que está gentrificando, agora sim, e só agora existe preocupação com linha de trem, com fazer túnel, com fazer nova via de acesso, para fazer novo asfaltamento, para fazer como que é na passarela? Viaduto. Só agora. Antes, se vire com as linhas de ônibus, mas agora que gentrificou, que existe uma importância imobiliária maior, que ainda existe o que espremer de César de Souza, vamos botar infraestrutura. Quando acabar, o Tujuru é a próxima, e assim sucessivamente. O Saulo, até porque Mogi, historicamente, sempre foi uma cidade de ruas, né, de muito difícil acesso. A questão da mobilidade de Mogi sempre foi um problema desde que Mogi é Mogi, né? Sim. Então aí você tem lá os seus representantes agora, vereadores, que a gente entra nesse interesse público e privado aí. Então, de repente, vamos fazer uma obra, vamos fazer algo, que nem o Amor pro Mogi estava falando aí, vamos fazer viaduto, não sei o quê. Nesse sentido. E a gente não, e assim, a percepção nossa, né, digo, da grande sociedade, não vê que de repente vai ter algo, mas se sofreu 400 e poucos anos, né, tendo uma dificuldade imensa de se atravessar para poder, né, eu fico pensando assim, o que vai ser de Mogi daqui para frente, se um colapso aí vai virar que nem aqueles desenhos dos Jackson lá, que todo mundo, sabe, aquela coisa meio louca, né? Mogi, Vai é encher. engraçado, eu vejo algumas obras, que nem aqui, eu falei do Rubi, eu tô mais ou menos aqui perto. Aí eles fizeram uns acessos que vem da galera do Natali, que é uma galera ali tal do Paraíso, uns lugarzinhos que as casinhas bacanas também. Mas colocaram alguns semáforos. Só que do lado de cá não colocaram nada. Então já é difícil para quem sai da região Vila da Prata, tal, fazer o contorno. Aí fica mais difícil, porque colocou mais 2 semáforos. Então se você já tem que ir lá na frente fazer um retorno,
você vai fazer o retorno e vai ficar parado em 2 semáforos no mínimo. Então, mais 10 minutos aí de tempo que você vai perder. Então, Sim. às vezes as obras que são feitas ou as mudanças que são feitas, eu vejo meio aí, cara. Você ajuda aqui, mas você ferra aqui. Então fica meio que, né? Então, um plano diretor aí, né? Uma engenharia adequada, cara. Mogi é preocupante, cara, né? Pela nossa estrutura, assim, pensando o Sim. que vai ser. E não tem espaço, por exemplo, para botar linha de ônibus, entendeu? Não vai colocar onde, corredor de ônibus onde, né? Então o Mogi tem aí um barril de pólvora de mobilidade aí que está aceso, entendeu? Eu também não vejo. E eu sei que a questão da gentrificação ela é problemática, porque, pô, de fato, tem infraestrutura onde antes não tinha, tem acesso a serviço onde antes não tinha. Não tem como ser maniqueísta, né? A gentrificação é ruim, ponto. Pô, tem que modular o discurso, né? Porque é andar numa navalha, né? Pô, ó, não tinha nada disso antes e agora tem, mas tá, e as consequências? É difícil, né? A gentrificação é uma questão. Por isso que eu não estou fazendo juízo de valor de ninguém aqui, tá? Eu moro em tal condomínio, eu moro em tal bairro, de ninguém, porque a gentrificação é um fenômeno complexo, ele tem muitas facetas aí em que você tira com uma mão e dá com a outra, né? E é esse o ponto que fica, né? Mas o que a gente pode apontar com certeza é a área verde vai sofrer na cidade, viu? Já está sofrendo. E aí eu quero chegar no Itapetí logo, tá? Antes que acabe minha aula. Vou acelerar aqui. Então, ó, desloca a população de faixa renda. E aí, ó, o zoneamento não é só em área periférica, é também em área residencial chique. Então, também está tendo uma pressão aí para mudar o zoneamento na Vila Oliveira. Ó, é de 2024, tá? Não de 2004, perdão. Já está tendo uma pressão porque os caras querem construir prédio na Vila Oliveira, quer colocar comércio na Vila Oliveira, e o pessoal não quer de forma nenhuma. Os moradores mais velhos e tal não quer. E tem muito potencial aquela região, né, do ponto de vista do mercado imobiliário. É uma região nobre, tradicional da cidade. Como que assim tá cheio de casa vazia? Como que assim não tem comércio nem nada? A galera o mercado imobiliário está sedento pela Oliveira. E, de novo, é algo que vai ter um embate aí muito forte na Câmara dos Vereadores. A gente vai ver aí, né, quais são os interesses que vão prevalecer. Então, justamente ali, ó, Francisco Assis Monteiro, Frederico Straub, Jair Salvarani, né? E aí a galera já quer o quê? Já quer autorizar restaurante, bar, quer sair daquela avenidinha e o entorno para ir para dentro do bairro. E é justamente essa a briga do pessoal. Né? E aí, de novo, a briga é com o plano diretor, né? Como que o plano diretor vai ser modificado? Então, ó, como a reportagem diz, né? Ó, quarteirões que já está sendo flexibilizado, que já estão driblando isso daí. Então já tem um Alabarte lá embaixo, você já tem ali um comércio, o outro mais para as coisas de dentro. Então eles já estão começando a comer pela beirada já. E aí agora que mudou, né? Que mudou a composição da Câmara dos Vereadores, a gente está com uma nova, né, um novo mandato aí do Executivo Municipal, vamos ver, né? Para onde vai a Vila Oliveira agora também. Porque a Vila Oliveira também não está excluída desse processo. Muito pelo contrário. Está no centro ali da conturbação aí, da treta. Aqui eu tirei direto do site de Mogi, é bem legal, porque assim, você entra no plano diretor, cada número aqui é um link. E aí tem todas as características do bairro. Ó, esse bairro pode isso, esse bairro pode aquilo, o número de decibéis é isso, tem toda a capivara dos bairros, né? E é aí que o plano diretor, e é aí que essas características vão ser alteradas. Então, quando a gente fala aqui, né, deixa eu pôr aqui, cadê? Ver se eu acho aqui. Vou falar aqui ó, 13, Vila Oliveira. É nas características, né, constituídas do bairro que a discussão em torno da lei de zonamento vai ser, ó, em vez da Vila Oliveira ter proibido aqui ter uma lei que proíbe, uma norma que proíbe verticalização, não, agora pode verticalizar. Então é essa treta, e essa treta se dá de bairro a bairro, muitas vezes, né? Que é o que está acontecendo agora, né? E aconteceu com o Mogilar, está acontecendo com o César de Souza, e por aí vai. Então é bem interessante esse mapinha aí, quem quiser entrar e depois ver as características de cada bairro, é bem legal. E aí eu trouxe aqui, ó, comecei a provocar aqui, né? Sesc aqui em Mogi. Super legal, super estruturado, né? Movimenta antes.
o que antes não era movimentado, né, como atualmente. Antes a gente tinha o Centro Esportivo do Socorro, né, meio que largado às traças. E agora a gente tem o Sesc, né, totalmente ali reestruturado, né, um aporte aí de mais de 100 milhões do Sesc, por aí vai, né, com todas as facilidades e o desejo da Prefeitura de Mogi em trazer o Sesc para cá, né. Agora, Sesc naquela região é gentrificação, processo, ou é consolidação da gentrificação? Porque a gente já tinha ali o Gaiola 1, 2, 3, 4, já tinha o shopping, já tinha ali o landscape. Então, o Sesc, e deixa a pergunta aí, não sei se é consolidação ou processo, mas o Sesc é só mais um elemento de valorização daquela região, né? Do Socorro, Alto Ipiranga, não, do Socorro, Alto Ipiranga é outro lugar, do Socorro, e quais os impactos da população que morava ali, o quanto que isso aumentou de aluguel, quanto isso valorizou, né? Quanto que essas pessoas que moram nesses Gaiola 1, 2, 3 e 4 frequentam? Elas queriam o Sesc só para valorizar os seus imóveis? Só para falar que moram no local que tem o acesso ao Sesc? De fato, essas pessoas frequentam esse local? Ou são pessoas que vêm de fora? Então, muitas vezes é essa questão da gentrificação, né? Que quem às vezes habita, quem às vezes está num lugar e convive num lugar, não é aquele morador rico que pagou para estar ali. Porque ele pagou pelo status. E não para conviver, não pela vida em comunidade, né? E aí eu deixei aqui agora, né, um estudo de caso da Elbor para chegar no Itapetí. Então tá aqui, né? Ó, somos uma incorporadora pura. Então o bagulho é construir e vender. Esse é o rolê da Elbor. E é o histórico, né? É uma empresa mogiana, em 97, né? 2007 abrem capital na bolsa, né? Vira uma sociedade anônima, tem acionista agora, né? Você tem ali o diretor, mas você tem acionistas que querem lucro, que querem que as ações valorizem. E aí surge a Alden juntamente com a Companhia Suzano. Então a gente tem aqui, né, uma associação burguesa aqui entre acionistas da Companhia Suzano e acionistas da Elbor, né? Depois eles ampliam para ser também uma corretora, né? Mais um braço desse mercado imobiliário. Então aí com 15 anos a capital aberto. E aí a gente tem aqui, né, o mapa em São Paulo da onde a Elbor está construindo em São Paulo e é fenomenal em termos mercadológicos, né? Todas as áreas mais gentrificadas, mais valorizadas, próximo ao metrô, a Elbor está lá. Então a gente tem aqui, ó, Jardins, Itaim, Vila Nova Conceição, Moema, Chácara Santo Antônio, vários empreendimentos gigantescos e de alto padrão. E Mogi, né? Mogi é o germe, né, da Elbor. Então, por que eles conseguiram fazer tudo isso? Não só eles. Porque mudou a lei de zoneamento de São Paulo. Porque permitiu com que áreas que antes não eram atrativas se tornassem atrativas. Então, agora que nem a questão da Faria Lima, né? E da Rebouças. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. A Rebouças mudou a lei de zoneamento. Antes não podia você construir prédios muito altos, né? Você tinha ali mansões com valor histórico. Só que aí foi degradando a região depois que construíram o corredor de ônibus. A área meio que deu uma esvaziou, lobby imobiliário. E aí mudou-se a lei de zoneamento. Agora pode construir tudo. Ó, tá tudo bem. Então, né, o acordo foi esse. Tá vazia essa área? Vocês, incorporadores, estão querendo? Então tá bom, vamos mudar o zoneamento. E hoje, se vocês passam pela Rebouças, é só prédio gigantesco. Gigantesco. Na época eu morava em São Paulo, em 2005, de fato, não era tão verticalizado quanto é antes. É uma muralha de lado a lado agora, Rebouças. E é um canteiro de obras. Então a gente vê aqui, né, esse Elbor Wild, que acho que está construindo ainda, né? É imenso numa área super, super valorizada. E aí a gente vê aqui, né, ó, as ações das empresas de construção civil, né, que operam na Bovespa, ou seja, que tem capital aberto, né, que está atrelado a esse processo de financiarização. A gente conhece várias aqui, ó, Brookfield, Camargo Correia,
Cyrela, Gafisa, Elbor, Tecnisa, cadê aqui? MRV. Então a gente vê como o braço dessas incorporadoras, né, ela está num processo de desenvolvimento de capital, de cruzamento de capitais gigantesco. A gente está falando aqui de sociedade anônima, de valorização de ações. Então, para isso, essas empresas precisam crescer constantemente. Cadê aqui, ó? E aqui eu trouxe, também na semana passada, do Infomoney, a variação das ações da Elbor, né? E aqui eu vou fazer uma fantasia aqui, né? Uma análise aqui de orelhada mesmo. A gente tem uma queda brusca, por mais que o mercado esteja aquecido, como a gente já viu, a gente tem uma queda brusca, né, de 2021 das ações e se manter relativamente estável aqui em 2024, apesar do mercado estar aquecido, tá? O que acontece se essas ações caem? Os acionistas vão pressionar para dar um jeito na empresa. Vamos supor que se as ações caem a um ponto em que a pressão aumenta, o que acontece com áreas, né, áreas de preservação ambiental? O que acontece com áreas onde existe algum entrave ao mercado imobiliário? A agressividade é muito maior, porque você precisa gerar lucro para o acionista. Então, isso pode ter efeitos de gentrificação e efeitos, né, ambientais muito, muito potentes e muito desastrosos, muito catastróficos, vamos assim dizer. Porque você precisa fazer com que o acionista ganhe dinheiro. Né? É a financiarização do mercado imobiliário. Então, a Elbor, né, ela aparece aqui em reportagem do Valor Econômico. A gente vê, né, o jornal Valor Econômico, a que público se destina, né? E aqui eu tive que modificar a redação para não ter problema de direitos autorais, mas o link está aqui, ó. Então, ó, condomínios residenciais de luxo cercados por muros altos estão saindo de moda no mercado imobiliário. As incorporadoras têm modificado os produtos ofertados, vinculando seus projetos à criação de bairros planejados, né, trazer infraestrutura, que conciliam o loteamento de casas com comerciais, edifícios corporativos e áreas de lazer abertas ao público. Então, é tipo meio que unir, articular todos esses elementos em um só local, com infraestrutura já posta. Né? E aí a gente vê, né, como falar aí, a questão do residencial Itapetí. Residencial Itapetí é a cristalização desse processo de gentrificação na cidade, né, de oferta de infraestrutura, de ocupar áreas de preservação ambiental, né, e de pressionar essas áreas de preservação ambiental, tá? Então tá aqui, né, na frase final aqui, ó, venha desfrutar dessa experiência fascinante. Se vocês aqui, meus alunos, tiverem aí dinheiro para desfrutar dessa experiência maravilhosa, é o momento para vocês, tá? Eu vou colocar esse vídeo aqui, que é o vídeo promocional. Tá no YouTube, é domínio, né? Tá acessível para todo mundo. Tem 9 minutos o vídeo. Eu recomendo que a gente vai ver junto e tentem aqui já ver como as estratégias de gentrificação é a segurança ostensiva, né? Que a gente vai ver depois na parte final da aula. Eu vou colocar na velocidade 1.25, tá? Pra gente... para eu conseguir explicar a parte final. Olá, meu nome é João Bonanata. Vim te convidar para conhecer todos os benefícios, vantagens e privilégios que você e a sua família vão ter ao viver no Fazenda Itapetí. Um empreendimento com alto valor agregado. Com certeza, aqui é o lugar para você. Vamos lá? Saiba que ao adquirir o seu lote aqui no Fazenda, você estará vivendo imerso à natureza da Serra do Itapetí, em um loteamento fechado, de alto padrão, localizado em uma das melhores cidades para se viver da Grande São Paulo, Mogi das Cruzes, próximo à capital, ao litoral e ao interior.
Mogi das Cruzes tem atraído cada vez mais investimentos devido à sua ótima qualidade de vida, localização estratégica e natureza exuberante. É o principal polo econômico dessa região. Com diversos projetos em andamento, Mogi está em busca de um crescimento sustentável, qualidade de vida, mobilidade urbana e respeito ao meio ambiente. E no Fazenda Itapetí não poderia ser diferente. Aqui estamos no estado de São Paulo, em Mogi das Cruzes, pertencente à região metropolitana da capital. Se você trabalha em São Paulo ou vai para a cidade a lazer ou comprar, Mogi fica apenas a 50 minutos. Agora, se o interior também lhe chama a atenção, temos cidades nos arredores mogianos que podem fazer parte do seu circuito. Além de tudo isso, estamos próximos às praias do litoral norte, como Riviera de São Lourenço, que fica apenas a 40 minutos do Fazenda Itapetí. Agora que você já conhece sobre a ótima localização, vamos entrar e conhecer um pouco mais sobre a Serra do Itapetí, direto do nosso loteamento. É importante salientar que o Fazenda Itapetí faz parte do projeto da Reserva da Serra do Itapetí, que somam mais de 10 milhões de metros quadrados de Mata Atlântica. Também vale enfatizar que o Fazenda Itapetí conta com cerca de 1,4 milhões de metros quadrados de área total, sendo que 50% desse terreno é formado por áreas de preservação ambiental e apenas 27% serão destinados aos lotes residenciais. O restante corresponde às áreas livres e de lazer. Além disso, estamos preservando os corredores ecológicos, as águas superficiais, principalmente do rio Butujuru, e vamos preservar e manter o lago, que possui rica fauna e flora em seu entorno. A Elbra e a Alden sempre tomarão todos os cuidados para manter essa preservação ambiental, com o menor impacto possível, e ao mesmo tempo oferecer infraestrutura arrojeada e área de lazer para todos os futuros moradores. É por isso que queremos pessoas como você, que desejam estar perto da natureza, cuidar dela e usufruir de toda essa energia junto com a sua família. Aqui onde estou será o Spa, um local pensado exclusivamente para os moradores do Fazenda Itapetí, com o diferencial de ser a antiga sede da Fazenda Rodeio. Para preservar o local e sua arquitetura original, o projeto do Spa vai envolver uma delicada restauração unida a uma cocriação de espaços de relaxamento, bem-estar e conexão. Antes de mostrar o que a Elbra e a Alden planejam para o futuro, uma curiosidade. Você sabe o porquê o nome Fazenda Itapetí? Aqui onde estamos era a sede da Fazenda Rodeio, propriedade do Grupo Suzano, e Itapetí, pois estamos ao pé da Serra do Itapetí, ambos patrimônio histórico e natural da cidade. E agora que você conhece os pontos de alto valor do Fazenda Itapetí, vamos navegar pelo loteamento e conhecer um pouco mais sobre a localização, infraestrutura e o que preparamos para você e sua família usufruírem. Vamos lá? Ao chegar próximo à entrada do Fazenda Itapetí, você vai encontrar a encantadora Praça de Chegada. Ao lado da Praça de Chegada e na parte externa do Fazenda Itapetí, temos os salões de festas. Os dois salões de festas contam com área de apoio externo, com deck com mesas e cadeiras, além de espaços como bar e lounge de estar. O salão de festas adulto possui espaço para ao menos 145 convidados curtirem com seus amigos e familiares. É importante destacar que os salões ficam na parte de fora do condomínio, garantindo mais segurança para todos. Ambos possuem estacionamentos de apoio, oferecendo conforto e praticidade para todos os seus convidados ficarem despreocupados durante a festa. Agora é a hora de entrar no loteamento do Fazenda Itapetí. Do lado oposto aos salões de festas e ao lado da praça de chegada, temos a moderna e bem estruturada portaria do condomínio. Possui entradas para moradores, visitantes e prestadores de serviço. Ao lado da praça temos a pista de skate e a quadra poliesportiva. Este local conta também com um estacionamento de apoio. Agora vamos conhecer o polo esportivo com quadras profissionais para quem pratica esportes. São 3 quadras de tênis, 2 com piso de saibro, além do campo de futebol society. O Pet Place possui brinquedos e espaços para brincar com outros cães. E para as crianças, há um playground com piso emborrachado para brincar com segurança. A cerca de 1 km do polo esportivo, você tem acesso ao spa. Logo que você chega, tem um pote cocher para um embarque e desembarque com agilidade. Ao entrar, você se depara com a recepção, sala de massagem, manicure e beauty care. Além da piscina coberta com aquecimento térmico, ducha com hidro, espreguiçadeiras e deck com área de estar. Ao lado temos o lounge externo com vista para uma natureza energizante. Há também um estacionamento de apoio. Outro espaço completo e cheio de possibilidades para relaxar e se entreter são os arredores do lago. Aqui temos 3 quadras de areia que podem ser utilizadas para a prática de futevôlei, vôlei de praia e beach tênis. Além disso, uma piscina coberta com raia de 25 metros com aquecimento térmico que regula a temperatura da água de acordo com o clima do dia. Outra diversão imperdível é o conjunto aquático com prainha. Nele temos a piscina infantil. Acessível para crianças pequenas e maiores, está localizado bem próximo à piscina dos adultos, sem contar com o deck molhado e o solário.
Outro lugar ao redor da piscina são as pool houses, um espaço reservado que te convida ao relaxamento e à calmaria. A poucos metros dali tem o playground aquático e também o recreativo. Além disso, ainda tem a brinquedoteca com vários espaços de convivência e diversos brinquedos para diferentes idades. O espaço fitness com vista para a natureza vai trazer aquela dose de energia que você precisa. Possui equipamentos modernos e confiáveis da Tecnogym. Ao lado do fitness tem o salão de jogos, um espaço para descontrair com amigos e familiares. Integrado a esses dois ambientes tem o deck com vista para o lago, um dos lugares mais especiais do Fazenda Itapetí. As House Gardens são espaços perfeitos para relaxar, já que são duas pequenas áreas com vista para o lago. Neste local há um estacionamento de apoio. Nossa última parada é um dos lugares mais encantadores do Fazenda Itapetí. O mirante possui uma paisagem admirável com vista para o pôr do sol, mais um privilégio de morar aqui e contemplar a natureza única da Serra do Itapetí. Vale ressaltar que todas as áreas serão entregues decoradas, com todos os mobiliários conforme o projeto. Completo, não acha? Com certeza o Fazenda Itapetí é um ótimo lugar para você e sua família. Agora, você que é de Mogi das Cruzes ou região e conhece o entorno do empreendimento, deve estar se perguntando como um loteamento dessa magnitude impactará falando em termos de infraestrutura. O foco principal de todo o projeto é um planejamento ordenado e sustentável que, com certeza, será referência para a cidade e para o futuro de toda essa região. Não por acaso, este empreendimento está sendo planejado há mais de 15 anos. Incrível, né? Como você viu, o Fazenda Itapetí é completo em todos os sentidos. Ótima localização, ao pé da Serra do Itapetí, exclusividade de morar em um loteamento de alto padrão com comodidade e segurança, além da área de lazer de resort para toda a família. Compre um lote com alto valor agregado. Procure um consultor de vendas. Sua decisão de hoje é a melhor escolha de amanhã. E aí, pessoal, aproveitem a oportunidade, hein? Quero ouvir a Débora. Débora, eu quero ouvir você. Oi? Eu quero ouvir a Débora aí. A Débora, eu quero ouvir ela. Aí, ó. Ela que é aí, ó. Nossa, cara, que é isso, bicho? É o marketing. Porque eu falei do marketing no começo da aula. O marketing é sinistro. Ops, peraí. Deu eco aí, Débora. Não, e você vê todos os elementos que a gente colocou aqui, do marketing, da natureza, até da vista, segurança, tá o pacote inteiro aí do que a gente estudou, tá nesse vídeo. Ele é um resumo do que eu falei até agora. Diga, Débora. Bom, primeiro eu queria só contar que eu fiz parte, mas uma pequeníssima contribuição desse marketing. Ela ganhou o terreno lá, ela ganhou. Contemplada. Não, bem longe. Mas, assim, só para compartilhar que o marketing de São Paulo, que fez, que é uma empresa muito grande, assim, riquíssima, me contratou para ser a guia de turismo da equipe deles, né, para fazer essas imagens as imagens aéreas. E eles precisavam de alguém que conhecesse a área, porque eles não conheciam, né? E conhecesse os maiores picos, né? Os lugares de maior altitude. E quando eu fui, isso há 2 anos atrás, eu levei eles nesse lago, levei nos picos mais altos e tal. E eu achava que ia ser só ali na frente onde está sendo esse processo de urbanização, né? Que eles mostraram que já está pronto e tal, né? Quando eu vi o resultado, que eu vi que eles iam detonar tudo, eu comecei a olhar as árvores, aí eu conheci a família que morava lá dentro, né? Aí comecei a ver, assim, o tamanho da destruição mesmo, né? E eu fui na inauguração também para os corretores, aí o rapaz do marketing até me chamou, falou, vai lá para você ver o resultado, né? E aí eu vi a fala do Henrique, do senhor Henrique Borstein, que eu nunca tinha visto ele na vida, assim, e ele falou uma coisa interessante, assim, né? Ele falou assim, gente, esse empreendimento a gente está fazendo para preservar a Serra do Itapetí, porque depois da gente não vai ter mais ninguém que vai ter autorização para construir ali. Então, nós somos os únicos que temos essa autorização, ou seja, a gente garante em contrato
que não teremos vizinhos, ou seja, que não teremos mais outro condomínio do lado. Então, a gente garante a preservação da Serra do Tapeti. E eu achei essa jogada a melhor jogada que ele lançou, assim, né? Fora outras, que o cara é um gênio, assim. Você precisa ver. Eu fui lá falar com ele depois. Mano, eu tô de cara, assim, essa história. Então, a gente nunca vê ele, porque ele trabalha em São Paulo, ele vai de helicóptero pra lá, entendeu? A gente não vê, ele não trabalha aqui. Ele trabalha na Faria Lima e vai de helicóptero, vai e volta todo dia. Mas essa questão que ele falou aí, que ele garante, mano, que ele garante. Então tá bom, eu garanto também a parte da frente aqui, ó. Então, ó, a gente vai estar aqui do lado, a gente vai preservar X% e nenhuma outra incorporadora vai estar. A gente garante também as áreas do entorno. E aí vai indo, né? Sim, Celso, sim, Bela Citar foi assim também. A entrada dele é próximo do Bela Citar, gente. Eu olhei assim, mas não acabei no me. É mais ou menos naquela direção ali, Débora? Mais ou menos, não? Eu não sei onde é a entrada. O Bela Citar tá um pouco mais à frente aqui, tá tipo numa curva da serra, entendeu? E o Bela Citar subiu a serra também, né? Quando eu vi são vários, né? 1, 2, 3, vai até... Isso, são vários. E tem uma galera saindo do Bela Citar porque, como venderam muito lote, construíram, verticalizaram, né? Então tá muita casa, tipo, de janela a janela praticamente. Então tem muita gente saindo do Bela Citar por causa disso. Exatamente. Ele é colado com o Bela Citar. Quando você anda ali, você tá no spa, você vê o Bela Citar todo, você vê as pessoas na casa, assim, do Bela Citar, tipo, as pessoas, porque elas fizeram as casas todas de vidro, maravilhosas, e aí eu caminho ali e vejo exatamente o que eles estão fazendo dentro da casa deles. Então, imagina que eles perderam totalmente a privacidade. Sim, total. E aí, agora eles vão poder vender agora o Bela Citar e ir para o Fazenda Itapetí, ou para o Fazenda Itapetí 2, quem sabe, né? Obrigado, viu, pelo relato. Energizete que ele falou ali, né? Que coisa, Energizete que ele falou ali, o nosso garoto propaganda. Velho, energizante. Peraí, deixa eu ver aqui, Celso, que você colocou. O pessoal saindo da Vila Suíça, é o que você comentou aí, são lá. Só que tá indo pro Itapetí? Deram um upgrade, então, hein? Deram um upgrade, velho. Mas eu não tenho noção de valor, mas eu tenho um brother meu aí que ele preferiu pegar não sei se ele chegou a ver esse Fazenda, mas ele chegou a ver esses da Vila Moraes, o Mosaico lá de... tem um Mosaico, é verdade. Lá atrás de César, lá sentido Rio Acima. E eram valores assim, meu. Ele foi pegar um em Guararema, que é beira de rodovia, como ele trampa assim, muito São Paulo, se vai e vem, o home office, essas coisas assim. Ele preferiu pegar lá. Então, assim, imagina. Não, eu acho que é uma pegada, tipo, uma galera que vem para o Já, que ela já é muito quintal de São Paulo, né, cara? De repente, essa galera aí, na beira da marginal, aí, na beira da rodovia para chegar na marginal, um paulistano aí, viu, que tá pintando aqui no nosso território aí. E tem muita gente ali do grupinho 3 letras ali no Zoruan e Arujá, né? Que a gente bem sabe aí, né? Cheio ali, porque aí lava, né, o dinheiro com o imóvel, né? Mas não vou entrar nessa. Não vou mais falar sobre isso. Próxima oficina vai ser da... Deixa eu ver aqui. Exato. E de falar, né, que vai preservar 20%, preocupados com o patrimônio. Se houvesse, né? Já não era nem para estar ali, né? A gente for botar nos termos que se aplicam, né? Enfim. Mas é só eu especulando aqui, né? Enfim. Mas o vídeo, eu falei, o marketing dos caras, eu falei do começo, o marketing é bom, mas essa é a minha cereja do bolo hoje. Para encerrar, eu vou passar por 2 tópicos bem rápido. Eu recomendo muito que vocês leiam esse artigo da Nelba, que está lá a bibliografia, e que ela fala justamente de como o meio ambiente para o mercado imobiliário vira mercadoria. Só que é um meio ambiente, é uma natureza que ela é domesticada. Aquele mirante, aqueles parques, aqueles garden, não sei o quê, é uma natureza que ela é domesticada, é uma natureza mercadoria, é um jardim. A natureza mesmo, mano, é incômodo, tem mato, formiga pra cacete, tem
A natureza verde ali é uma natureza domesticada, uma natureza mercadoria. Porque é isso que vai atrair o cliente. Você não vai botar lá no meio do mato sem infraestrutura, sem, né, um trabalho de jardinagem, né, para tirar a civilização da mata nativa, né, tornar o selvagem civilizado. Você não vai deixar o cara na selvageria, né? E para isso o quê? Você faz todo esse tratamento estético, né, de jardim. E é isso a grande moeda de troca, né, desse mercado imobiliário quando vai para essas áreas de natureza, né? Então, aqui, ó, é um paradoxo. Por quê? Porque o consumo do meio ambiente pelo urbano, né, que é o que causa a sua degradação. Eu preciso vender o meio ambiente, mas é um meio ambiente domesticado enquanto mercadoria, porque o meu empreendimento está lá. E não era para estar ali. Então, os bens tornam-se mercadorias. Ó, você não, na cidade, você não tem vista do horizonte? Nós temos. Você não tem água correndo? Nós temos. Você não tem área verde? Nós temos. E onde tem isso? Geralmente, né? É a periferia que vai ofertando isso, porque é onde estão as áreas de preservação ambiental. Então, né, a valorização do espaço urbano que está ocorrendo nas periferias da cidade, por isso que eu marquei lá, não confundam periferização com favelização. São fenômenos distintos hoje em dia, né? Por quê? É mercadoria porque é próximo a rio, nascente, mata, que é o que eu vim batendo hoje a aula inteira, ó. Vai gerar pressão em áreas sensíveis, porque você vende a natureza enquanto mercadoria, né? E aí é óbvio, aquilo que a gente viu do rio Tietê, metais pesados, despejo de resíduos e etc., aumenta o risco de contaminação. Ah, mas tem infraestrutura. Ninguém está negando que tem infraestrutura, mas ainda assim é um risco. E a questão é justamente o risco, né? Então tá aqui, ó. Substituir mata nativa por um paisagismo estético, né? E aí ela dá o exemplo, a Nelba, de Brasília, que em Brasília, na área do plano piloto, se formou um cinturão verde, né, com leis de preservação ambiental, justamente para afastar as pessoas das cidades satélite. Então, a galera rica do plano piloto tem acesso à natureza e também segrega, por via da natureza, a mercadoria, os indesejáveis, os trabalhadores, os né, não é jagunços, qual que era a galera que trabalhava lá? Ah, tinha um apelido que eu esqueci. Enfim, do pessoal que foi trabalhar para construir Brasília. Então, é o meio ambiente como forma de segregação. Quando a gente passa ali na Fazenda Itapetí, você só vê a linha de árvores e você quer ver a entrada da cidade. Olha como é uma segregação. Candangos, isso, Fábio, obrigado. Para você se afastar dos candangos. A mesma coisa aqui. Nós, os candangos, afastados do mosaico, afastados do Fazenda Itapetí. A gente não vê essa galera. Que foi o erro do Bela Citar. Se a gente colocar nesses termos imobiliários, né? Eles perderam essa privacidade. E agora eles vão ter essa privacidade através da natureza e mercadoria. São Paulo, ó, nova lei de zonamento de São Paulo. Mudou a legislatura, agora vai vir aí, ó. Vai ter, né, permissão para construir área de preservação ambiental, ó. É do final do ano passado. Não tem um ano essa notícia. Né? E aí a gente entra em um outro processo que anda junto com a gentrificação, que é o urbanismo militar, tá? Eu recomendo muito esse livrinho aqui para vocês. É um calhamaçozinho, mas ele tá na bibliografia, ele é excelente, né? Ele fala justamente como as cidades, além da gentrificação, passam por uma lógica de securitização. Ou seja, os problemas urbanos, os problemas de moradia, tornam-se problemas de segurança. E isso gera, obviamente, como eu sempre falo, várias consequências problemáticas. Então, o que vai organizar as cidades é a lógica da segurança, é a lógica de manutenção da ordem. Então, a gente vê aqui vários elementos dessa urbanização do espaço público. A gente vê o uso de checkpoint, que são essas portarias, são essas barreiras à mobilidade das pessoas, uma rua que agora tem uma parte que é particular. Milícias surgem bastante nesse aspecto, né? Mas não só. Eles são uma consequência desse processo.
Fabrício. Sim. Uso de drones, ó, a Débora foi aí a precursora, né, para apontar para os caras onde o drone deve ir para fazer a filmagem, né? E também não é só questão estética de marketing, mas também de segurança, para estabelecer, né, a arquitetura do condomínio, do empreendimento, mas pensando em termos de segurança também. Então a gente tem enclave fortificado, a gentrificação que segrega, uso de biometria, a gente tem polícias cada vez mais militarizadas, é só você ver, a GCM começou pequena, agora ampliou o efetivo, ampliou o armamento que usa, tem força tática da GCM. Por quê? A gente tem um exército que faz, às vezes, de polícia, então a gente tem aqui uma zona cinzenta entre uma polícia mais militarizada e um exército atuando como policial. A gente tem um processo, e isso é muito clássico na faixa de Gaza ou, né, na Ucrânia, que é de exato, não tinha sequer poder de polícia, exato. Era para patrimônio público da cidade. Então a gente tem um processo de desmodernização das cidades. A população mundial, hoje em dia, ela é urbana, na sua maioria, e só tende a crescer. As guerras, os conflitos, então, vão se dar majoritariamente em ambientes urbanos. Qual é a estratégia principal nos conflitos urbanos? Destruir infraestrutura. Então, aquela cena de né, destruir barragem, destruir estação de energia, rede de abastecimento. Esse é uma questão ao qual os países passam, né? E o campo de testes para essas táticas militares é o sul colonial. É aqui, né? Os morros do Rio de Janeiro, é faixa de Gaza, é Equador, é El Salvador. Esse é o campo de testes de novas tecnologias e novas estratégias militares, né? De um novo rearranjo urbano em termos de securitização. E aí ele trouxe algumas fotos, né? Esse aqui é um checkpoint em Gaza. Esse aqui é de uma aula que eu dei em 2015, né? São as pessoas que trabalham, são os palestinos que trabalham em Israel. Essa aqui é a fila para eles entrarem em Israel para poder trabalhar. Checkpoint, né? Se a gente passa aqui no Elbor, de manhã, você vê essa mesma fila de manhã. Os prestadores de serviço, né? Fazendo ali biometria e cadastro para poder entrar no prédio. A gente aqui, ó, na UPP. O UPP aqui que nada mais é do que a polícia, exército fazendo papel de polícia. Aqui, a gente tem um policial do BOP extremamente, né, militarizado. Checkpoints na cidade. Né? A gente tem aqui, né, os enclaves fortificados, biometria. A gente tem o uso dos vidros, né, porque você não vê o que está dentro, ele é uma armadura, reflete o que está fora. Você não tem acesso à cidade. É sempre algo que reflete você, uma possível ameaça. Enquanto o que está dentro está em segurança. Que emoji que a gente, né, instalaram aí de novo a GCM, ó, instalaram, né, torres de vigilância, nova central integrada de vigilância. A gente tem aqui, né, essa arquitetura brutal contra pessoas em situação de rua, né, para afastar os indesejáveis. Às vezes você nem é o indesejável, mas você pode usar o espaço público porque ele está impossibilitado. Ele está servindo a segregação. E aqui tem um videozinho, mas como a gente já bateu a hora, termino por aqui. Opa! Dúvidas, comentários? Qualquer coisa você joga lá pra gente, ô Sol, pode ser? Aí, quem quiser dar uma olhada, né? Jogo sim, pode deixar. Então é isso, galera. Ah, sobre o heliporto. Verdade, viu? Quem que falou do heliporto? Deixa eu ver. Ah, não tô conseguindo ver. Peraí. Alguém falou do heliporto. Fui eu, Rosângela. Ô, Rosângela, é isso. O heliporto, por enquanto, assim, pelo projeto, é um erro parece um erro aí imobiliário, né? Mas certeza que eles dão um jeito, viu? Eles vão dar um jeitinho bem no topo da serra. Exato.
E aí vai ter um Vai Casabel, teleférico tá lá no ali, Pico do direto, Gugu, vai ter do heliporto até a sua casa, tá? Aí. É isso, galera. Muito obrigado aí, boa noite. Espero que tenham gostado. Valeu aí a paciência. Até semana que vem.